Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, dia de alta do Ibovespa está ali, uma alta de 0,97% a 86.976 pontos, uma alta expressiva do Ibovespa. A gente tem as maiores altas ali, o que puxou o Ibovespa para cima. Vamos para a segunda tela ali já. Temos a outra tela. Agora está ali, ó. CSN, nós estamos falando da Companhia Siderúrgica Nacional, a notícia do aço impacta claramente essa ação. 5,46% de alta, depois Embraer, Suzano, nós estamos falando de novo ali de celulose e Petrobras. E o dólar comercial hoje teve uma baixa no dólar, depois de uma série seguida de altas ali. Hoje 3,26, uma queda de 1,20%. Vamos falar de uma tendência do mercado imobiliário, que é a construção de apartamentos cada vez menores para atender um público específico. As metragens foram diminuindo ao longo dos últimos anos. Depois do lançamento de apartamentos com 32 metros quadrados, as medidas foram diminuindo para 30, 28, 19, 17, 14 e agora tem até de 10 metros quadrados. A Vitacom, incorporadora, é uma construtora especializada nesse tipo de imóvel e hoje o cenário econômico recebe exatamente o presidente da empresa, Alexandre Laffer. Alexandre. Boa noite. Boa noite. Perguntar para o empresário, por que está se construindo um apartamento cada vez menor? É demanda específica? Olha, no começo a gente poderia chamar de um nicho, de um pequeno segmento. Hoje é uma grande transformação social. As pessoas, de fato, estão casando mais tarde, elas estão permanecendo solteiras durante muito mais tempo. Então, existe uma demanda deste público de pessoas solteiras. E as famílias também estão encolhendo muito, porque elas estão ficando bem pequenininhas, com 1 ou 2 filhos. Então, a demanda por apartamentos pequenos passa a ser predominante, representando 80% do mercado em cidades grandes como São Paulo, por exemplo. Vamos lá, então eu tenho 2 vetores. As pessoas estão se casando mais tarde, portanto, saem da casa dos pais por razões profissionais ou pessoais, enfim, e elas vão morar num apartamento menor. Não há razão de morar num apartamento de 2 quartos. Perfeito. E a outra é o tamanho das famílias que diminui. Perfeito. E pessoas que, por opção, ficam solteiras durante muito mais tempo. Tem um público também de idosos, de viúvos, como as pessoas estão vivendo mais, que também integram o público solteiro. De fato, a população solteira numa grande metrópole gira em torno de 50% em grandes cidades. Então você imagina que tem uma demanda enorme por esse tipo de apartamento, fora, por exemplo, aqueles estudantes que querem sair da casa dos pais mais cedo, ou um estagiário, ou uma pessoa que entrou no mercado de trabalho recentemente e ela quer ter seu próprio apartamento e, portanto, um apartamento menor. Alexandre, as relações sociais impactam nisso também? Você fez menção a pessoas que querem morar em apartamentos pequenos porque ficam sozinhas. Quando eu vi uma série de medidas na Inglaterra, justamente visando pessoas solteiras, eu perguntei se as pessoas não se casavam, né? Afinal, as pessoas se divorciam muito. Também. Era uma das razões. A gente está tendo esse fenômeno também no Brasil. Isso impacta nessa escolha por um apartamento pequenininho? Sem dúvida. O número de divórcios ele já se aproxima do número de casamentos, infelizmente. Mas isso gera, assim, uma demanda. Agora, existe também um outro fenômeno que a gente está se livrando um pouquinho da história do gênero, né? Então, você tem pessoas que não casam mais, famílias diferentes. Claro. Então, você tem famílias, cada um mora na sua casa, com filhos que são só, por exemplo, da esposa, e eles se juntam aos finais de semana. Então, existe hoje uma composição familiar muito distinta daquela formação tradicional que nós conhecemos. E o mercado imobiliário precisa aprender e começar a atender também essa grande mudança da distribuição dessa mudança na questão do gênero também. Eu posso imaginar que um apartamento desse tamanho tenha um custo menor do que teria se nós estivéssemos falando de apartamentos de 80, 90, 100 e poucos metros quadrados, que até outro dia era o padrão, alguma coisa em torno de 100 metros, não era isso que a gente tinha? Sim. Muito? Mas e financiamento? Porque antes eu tinha, vamos imaginar, uma renda composta da mulher e do marido. Essa era a formação tradicional de família, não é? Sim. Então eu tinha 2 rendas ali para compor um financiamento. Hoje, se as pessoas vão sozinhas, normalmente elas vão ter que bancar sozinhas. Sim. E como é que isso está? Eu tenho uma condição diferenciada para esse público também por conta de financiamento ou a gente está sobre essa ótica dos bancos de juros muito altos ainda que impactam o consumo de tudo no país? Legal, então vamos por etapas. Assim, um apartamento pequeno, ele tem um ticket menor, então o apartamento desse custa R$90 mil. É uma forma de tornar... Em São Paulo? Em São Paulo, no bairro nobre. Estamos falando no centro de São Paulo ou numa região como Higienópolis, por exemplo.
Então, qual é a grande... Higienópolis, para quem não é de São Paulo, é uma região muito próxima da Avenida Paulista, é na região central da cidade, extremamente valorizada. Extremamente valorizada, com metrô na porta, hospitais na porta, faculdades na porta. Então você imagina que a pessoa ela pode trocar, morar muito longe por um apartamento menor. Por quê? Porque ela quer morar próxima, ela vai a pé ao trabalho, ela vai a pé para o metrô, e nós conseguimos complementar aquele espaço pequeno com uma série de outros implementos nas áreas comuns como uma extensão da casa dele. Então ele tem um coworking na qual ele trabalha, ele tem um espaço para receber amigos, então é uma revolução maior do que simplesmente vender um apartamento pequeno. Ele começa a compartilhar espaços e tornar tudo muito mais eficiente. De fato, ele não precisa ter aqueles 100 metros que ele tinha antigamente. Agora, como é que ele financia isso, né? Então, muitas pessoas já têm o poder aquisitivo para financiar. Um apartamento de 90 mil metros cabe no bolso de muita gente. Então, uma pessoa tem uma renda extrema. Por incrível que pareça, já existem casais que moram em 15, 16 metros quadrados. Nós estamos vendendo para casais que começam a morar em unidades compactas. E existe um outro fenômeno que tem muita gente que hoje só quer alugar. Então, ele quer pegar um apartamento de 10 metros quadrados, um estudante, por exemplo, um profissional de saúde, ele quer alugar, mesmo porque provavelmente ele vai mudar de emprego, ele vai evoluir na carreira, ele vai querer um apartamento maior, ele vai se casar, então ele aluga aquele apartamento. Então, nós temos aí uma figura que é o investidor imobiliário, que é uma pessoa que põe o seu capital no ativo imobiliário buscando a renda. Como os juros hoje está 6,5%, a renda imobiliária, quando começa a render 7, 8, 9, mais IGPM, passa a ser um investimento excelente, fora a valorização do próprio imóvel. Mas os juros, quando alguém vai comprar um imóvel, qual é os juros que se paga? O que o banco oferece normalmente para um cliente? Assim, para financiar, essa queda dos juros ainda não refletiu no banco. O banco continua trabalhando com taxas entre 9% e 12%. Depende do credit score, depende da qualidade de crédito daquele cliente, mas ainda é caro. Se você for pegar isso, dá 150, 160 da taxa Selic, o que é muito alto ainda. Eu acredito que essa queda dos juros deveria ser repassada também para o cliente do financiamento imobiliário. Nós teríamos uma condição muito melhor, porque o setor imobiliário foi um dos que mais sofreram justamente nessa última crise, pela qual começamos a sair e passamos. De alguma forma, a recessão já está lá atrás, não é? Está lá atrás. O ano passado foi excelente, foi o melhor ano da nossa companhia. Está vindo numa crescente, não estamos mais praticando descontos de forma alguma. Os distratos foram praticamente a zero. Então, estamos vivendo um momento completamente... Isso é uma notícia positiva. Alguém que faz uma previsão para comprar não quer deixar de comprar logo depois. Sem dúvida. Não tem distrato. Não tem distrato. O que acontece? O imóvel valorizou, a pessoa faz o que for preciso, mas realmente ela não quer perder aquela compra que ele fez que ganha-se uma valorização. Então, isso é muito bom. Não vemos mais distrato, já existe uma apreciação de preços e eu acho que esse ano vai ser muito positivo. Existe uma demanda reprimida muito grande, um déficit habitacional monstruoso no Brasil, em São Paulo. Isso faz com que a pressão compradora seja muito alta. Pois é, mas a notícia do distrato é extremamente positiva, é impressionante. Impressionante. A gente não teve nenhum apoio de lei, não houve um colaborativismo, vamos dizer assim, das autoridades em deixar essa lei mais equilibrada, mas o simples questão da oferta e da demanda, o preço voltando a apreciar, isso fez com que os distratos cessassem quase que por completo. Alexandre, obrigado. Eu que agradeço. Sucesso no empreendimento. Um enorme prazer participar do seu programa. Obrigado uma vez mais. Incrível, né? Como mudam as relações de família, mudam também as relações imobiliárias, né? Ou a pretensão que se tem ali do engenheiro de desenhar um modelo desse ou daquele tamanho e com que tipo de facilidade e em que região da cidade, como disse o Alexandre há pouco aqui. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.